Olá, seja você bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Talk Saving Cloud, um bate-papo sobre tecnologia e soluções cloud que visa levar a você conhecimento e a vivência de especialistas e convidados em cloud. O nosso tema de hoje é as principais dificuldades no processo de migração da RL Sistemas para a nuvem. Eu sou Marcos Barbosa e para enriquecer a nossa conversa, a gente recebe hoje o nosso convidado especial, o Lucas Gonzalez Franco. Ele é CEO na empresa RL Sistemas, que trabalha no desenvolvimento de software ERP. Ele é formado em processamento de dados e hoje participa do nosso bate-papo, junto com o nosso especialista em soluções cloud, Daniel Guidolin, também sócio e diretor de tecnologia aqui na Saving Cloud. E para você que assiste hoje o nosso bate-papo com o Lucas e com o Daniel, nós vamos abordar temas importantes como a importância da facilidade na migração de um banco de dados ou infraestrutura para a nuvem, como uma infraestrutura robusta pode ser quesito decisivo para um cliente contratar os seus serviços, como é importante também a segurança oferecida pela plataforma cloud, né, dos benefícios que ela pode proporcionar para o seu negócio, além dos diferenciais que a plataforma da Saving Cloud já oferece ao cliente, e é de conhecimento de todos, como diferencial de cobrança, valor agregado e outros diferenciais que você, que já é cliente, já conhece. Para você que não conhece e quer conhecer, tá aqui o nosso site para você acessar e conhecer todas as nossas tecnologias. savingcloud.com. Você acessando a guia Soluções Cloud, você fica sabendo quais são os bancos de dados que nós trabalhamos, os servidores de aplicação web, containers e muito mais. É só acessar e conferir, certo? A gente também vai contar com algumas perguntas para manter uma sequência aqui no nosso bate-papo de hoje, onde o Lucas ele vai contribuir também com a experiência dele, né, a respeito da plataforma da Saving Cloud, e o nosso especialista Daniel vai aqui mais a fundo também sobre os temas e complementando assim que for o decorrer do nosso bate-papo. Então, para quem está assistindo hoje aqui, para você que está aí acompanhando com a gente, também é importante que você siga as nossas redes sociais, todas elas, @SavingCloud. A gente sempre tem conteúdos muito relevantes para você, sempre está programando conteúdos para que você possa aí acompanhar o dia a dia da nossa empresa e também posts especializados. E para você que não é inscrito no nosso canal aqui no YouTube, já aproveite também para se inscrever, porque você não perde nenhum talk, nenhum outro conteúdo que a gente gera aqui sempre com muita qualidade a respeito de tecnologia e soluções cloud. Então, já se inscreva no canal, aproveite e deixe o seu gostei também nesse conteúdo para que a gente possa chegar a outras pessoas também, certo? Então, dito tudo isso aqui, recebo agora o Lucas e o Daniel. Olá, pessoal, tudo bem? Olá, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigado por mais um convite aí para o Talk. Agradeço já ao Lucas aí pela presença também para passar um pouco da experiência dele para toda a turma aqui. A gente começa então, Lucas, querendo ouvir de você, né, que você conte um pouquinho a respeito da RL Sistemas, né, o serviço que vocês oferecem, um pouquinho sobre a case de vocês e também a sua carreira, a sua experiência no mercado. Então, a gente está aí no mercado desde 2002, né? A gente é de Apucarana, norte do Paraná, e também temos um escritório aí em São Paulo, capital. Hoje a empresa é especializada em desenvolvimento e implantação de sistemas de gestão, né? E aplicativos móveis também, aplicativos de venda, expedição, né? Então, hoje o nosso foco maior aí é clientes que buscam RP, né? Para indústria e distribuidores. Nós estamos aí, desde 2002 no mercado aí já, né? Trabalhando com algumas metodologias aí, de MTSR, alguns processos aí para definir um padrão de qualidade dos nossos serviços, né? E eu sou formado, né, como você disse no início, em processamento de dados, também na época aí de 2002, mais ou menos, né? Pela Unopar, que é uma faculdade aqui da região norte também, de Arapongas, e tem especialização e pós-graduação em Java. A gente vai então para a nossa primeira pergunta aqui, iniciando o nosso bate-papo com o pessoal, com a seguinte pergunta. Lucas, conta para a gente como vocês conheceram a Saving Cloud e o que foi decisivo para que vocês contratassem o nosso serviço. A gente estava na busca de um novo parceiro, né? Inicialmente para fazer uma redução de custo, porque a gente estava em uma outra plataforma, que a gente era tarifado em dólar, né? E com a pandemia aí a gente teve algumas surpresas aí. Então a gente foi à busca no mercado de alguma empresa que entregasse, né?
algo que a gente já estava acostumado, né, com a estrutura atual. E aí a gente encontrou a Trilha pela internet, aí, né, fez uma busca, buscando alguma empresa que já tinha expertise em banco de dados e buscando mais a questão de Firebird, MySQL, né? E aí a gente se deparou com a Sage Cloud, e aí a gente conheceu essa parte de estrutura de containers, né? Algo novo que a gente não utilizava, né, no parceiro anterior, e o pessoal foi bem receptivo, né? Conseguiu liberar alguns acessos, a gente conseguiu simular, né? De fazer um deparo aí do que a gente tinha para onde a gente estava indo, né? Então ficou bem próximo, né? Até, né? Melhor do que a gente tinha no outro parceiro. Então acho que isso aí foi a decisão mesmo, foi baseada nesses testes aí que foram realizados. Muito bom, Lucas. A gente segue então com mais uma pergunta aqui no nosso talk de hoje, que é a seguinte. Lucas, conta para a gente como que foi a experiência, né, no processo de migração para a Saving Cloud e quais aspectos positivos vocês puderam identificar aí na nossa migração. O processo foi bem tranquilo, né? A gente teve uma disponibilidade no ambiente teste antes, né, para a gente testar toda a plataforma aí, e até mesmo como que é seu comportamento do nosso software, né? Um apoio do Daniel aí, né? Está participando com a gente aí, mas foi ele que fez o apoio aí, né? E auxiliou nas dúvidas, no funcionamento. A gente não estava habituado ainda a trabalhar com painel de container, né? Então, essa ajuda do Daniel aí foi de extrema importância, né? Para a migração ser de forma bem tranquila e suave, porque, na verdade, para o cliente, a gente desligou um ambiente, subiu outro e vida que segue. Eu lembro bem da correria que foi no começo, né? A gente deixar uma estrutura para homologação de vocês, né? Vocês fizeram bastante testes, né? Pediram algumas coisinhas, né? Dá para melhorar isso, dá para mudar isso, tal, dá para fazer assim dessa forma. Aí a gente foi juntos, né? A gente entendendo um pouco mais do negócio de vocês, a necessidade, né? Que o cliente de vocês precisava. Né, e eu lembro que foi bem legal, que assim, foi um aprendizado para todo mundo, né? Assim, era algo um pouco diferente do que a gente já estava fazendo, né? Acrescentou bastante no nosso conhecimento também, foi muito bom. A gente segue então com mais uma pergunta no nosso talk de hoje, que é a seguinte: quais diferenciais vocês puderam notar na Saving Cloud em relação à solução antiga que vocês utilizavam? Acho que a principal aí foi a questão do suporte, né? Esse respaldo no suporte rápido, né? E o acesso humanizado, vamos dizer assim, né? O acesso a pessoas de forma fácil, né? E que demonstravam experiência, né? Que é algo que na parceria que a gente tinha era muito robotizado, vamos dizer assim, né? Então isso aí é algo que realmente foi um diferencial grande aí, a gente vê o quanto a gente sofria, né? Antes e hoje, quando a gente precisa de alguma coisa, a gente tem essa facilidade. Então, isso aí é um diferencial bem importante. Isso é só para completar, né? Isso é algo que a gente sempre preza aqui na empresa, né? O Fábio sempre a gente fala sobre isso quando bate um papo. A gente, graças a Deus, né? Estamos crescendo, estamos evoluindo, mas a gente tenta sempre manter esse contato próximo a todos os clientes, né? Porque realmente, né? Quando você está numa empresa gigantesca, você acaba se sentindo só mais um número ali, né? Você não tem aquele, vamos dizer assim, um acolhimento para entender melhor a sua dor, né? A dor do cliente para chegar numa solução junto, né? Isso é bem interessante. Inclusive, assim, todas as vezes que eu precisei, vamos dizer assim, de ter acesso ao Fábio também, sempre me respondeu, né? Me colocou em contato com pessoas, né? Então, isso aí eu acho que é um diferencial realmente que você tem que levar em frente. É algo que a gente tenta fazer aqui também. A gente segue então com mais uma pergunta agora sobre infraestrutura. Quais aspectos e diferenciais oferecidos pelo nosso cloud que fez com que vocês decidissem migrar para cá, Lucas? Acho que assim, a gente teve a grata surpresa aí de conhecer os containers, né? Os microserviços, né? E isso fez com que a gente também evoluísse, né? A nossa aplicação. Então, os containers, né? A gente definiu vários containers para banco de dados, mais de um, inclusive, né? Containers para Tomcat, para rodar os aplicativos independentes, né? E as VMs Windows, né? Que a gente utiliza também, né? Fora Linux, mas a gente utiliza bastante. E
todo esse ambiente se conectando, né? E fazendo com que a gente tivesse um ganho de performance, né? Porque em vez de a gente encapsular tudo num ambiente só, a gente foi distribuindo e isso foi bem produtivo, assim, em questão de desempenho para a gente. Realmente, esse caso dos microserviços ajuda demais, né? Principalmente quando a gente quer separar o banco de dados da aplicação, né? Para ter uma segurança maior em cima do banco de dados, que não fica sendo acessível, né? Só para a nossa rede privada, né? Só para quem realmente já está ali na VM, não fica exposto para o mundo todo, né? E, assim, sobre as VMs, é interessante lembrar sempre que a gente tem os melhores clocks, né, assim, de processamento, né? No mercado aí a média é de 2.1, 2.2 o clock de cada vCPU, né? E o nosso é de 3.6 no mínimo, né? Então, assim, às vezes com menos vCPUs assinados para sua VM, você consegue chegar num nível de processamento bastante alto, né, em relação aos concorrentes aí, né? Então, isso daí também é algo bem interessante, bem importante a gente sempre frisar, porque às vezes a pessoa está lá com 4, 5 vCPUs, traz para cá com 3, faz um serviço melhor do que pagando para 4 ou 5 lá no concorrente. Continuando o nosso bate-papo aqui com o Lucas e com o Daniel, a nossa próxima pergunta é a seguinte: vocês puderam identificar uma melhora em relação à performance e disponibilidade após migrarem para Saving Cloud? Acho que complementa, né, a pergunta anterior aí, né? Acho que com os containers aí, né? Que a gente fez a distribuição das aplicações, então a gente teve um ganho de performance, né? Grande aí, né? Inclusive era uma das nossas preocupações, né? Porque antes da gente chegar na Saving Cloud, a gente já tinha passado por outras empresas, né? De hospedagem aí, né? E a gente tinha que ter acertado a última que a gente estava, né? E aí, então, era uma preocupação, né? Que, vamos migrar e performance. Então, foi até por isso que, assim, a gente bateu bastante em teste. A gente fez teste na época com outros players de mercado também, né? Então, essa questão da performance foi algo que a gente realmente testou mesmo para virar com segurança, porque a gente sabe que isso impactaria direto os nossos clientes. Então, a performance aí hoje está bem bacana. Eu lembro que no começo a gente até pensava, né? Vamos colocar tudo em uma máquina só, né, Lucas? Vamos fazer uma super máquina para ver se vai funcionar bem, né? Aí a gente falou, não, por nossa experiência, vamos dividir. Coloca um pouco de cliente em cada máquina, em cada VM. Depois, com o tempo, vocês até criaram mais um servidor para banco de dados, né? Para distribuir a carga entre eles ali, né? Dividir bastante os clientes. E como a nossa rede entre, né, os nossos containers ali, as nossas instâncias, é rede de 10 gigas, né, de fibra. Então, a velocidade de comunicação interna, né, na nossa plataforma é muito rápida, né? Então, é como se estivesse exatamente na mesma máquina o banco e a aplicação. Porém, está em máquinas separadas ali, por segurança e também por melhoria de desempenho. Separando, assim, o que a gente sempre costuma falar é, quando a gente separa o banco de dados da aplicação, esses serviços não vão brigar por recursos, né? Às vezes o banco de dados está exigindo muito da memória e acaba atrapalhando o desempenho da aplicação, né? Então, separando os dois, assim, né, é bem interessante, que realmente dá uma melhora absurda na capacidade aí, né, na disponibilidade da performance dele. E ainda complementando, como a gente trabalha com aplicativos também, né, a gente acabou separando também um outro container dos aplicativos. Então, ficou sistemas totalmente desmembrados que um não briga com o outro, né, por recurso, né? Cada um está no seu ambiente ali usando recurso, né? E aí, o legal da plataforma é isso, a gente consegue acompanhar, né? E aí foi até quando a gente resolveu criar uma segunda base, né, um segundo Linux, né, um segundo container usando o Firebird, justamente por isso. A gente estava tendo sobra de recurso, mas a gente estava perdendo em escrita, porque a escrita estava constante, né? Então, com essa divisão, a gente voltou a ter a performance que a gente tinha no início lá. Dando sequência aqui no nosso bate-papo, mais uma pergunta então, agora sobre ambientes Windows. A gente quer saber quais diferenciais, né, a RL pôde identificar no uso desses ambientes e como seus clientes avaliam a hospedagem de softwares rodando em Windows. A gente veio de uma migração que nossos clientes já estavam habituados a usar a nossa aplicação Windows, né?
Então, foi bem suave, não tivemos nenhum problema, né? E esse acesso hoje, né, que a gente tem no Windows, a aplicação rodando, é bem tranquila, né? Até, inclusive, a gente usa a parte do Start Stop, que é algo bem legal aí. Então, a gente, acho que tanto vamos dizer assim, a gente conhece o Windows, não tem não performance igual ao Linux, então a gente tem alguns gargalos ainda no Windows, né? Então, o Start Stop, além de você ali gerar uma economia num período que ele está ali desligado, né? Tem essa questão também dele sempre estar reiniciando e limpando memória e o que precisa, né? Para estar sempre entregando aquela performance que é para o cliente. Legal. Realmente, né? O Windows, quando ele fica muito tempo ligado, ele acaba carregando, né? Ele está sempre executando alguma coisa, algum processo, usando memória. E reiniciando o Windows de vez em quando, né? Desligando, ligando de novo, realmente dá uma melhora de performance nele. Né? O Linux, se você deixar ligado, ele vai rodar eternamente lá, mas o Windows realmente ele começa a ficar um pouco mais lento. Os nossos containers, por exemplo, de banco de dados, aplicação e algumas aplicações que a gente tem, e eu não lembro a última vez que a gente iniciou, então, né? E o Windows com o Start Stop, a gente tem esse hábito, né, de sempre estar executando diariamente o Start Stop aí. Só reforçando, né, para quem ainda não conhece, né, a nossa plataforma, a gente tem um add-on, né, que a gente chama de Start Stop, que o próprio cliente programa, né, o próprio usuário programa o horário que ele quer que o ambiente dele, né, seja Linux ou Windows, desligue e ligue depois. Tá? Então vamos supor que você tem o seu negócio que funciona em horário comercial das 8 às 18, ou das 8 às 17, às 19 horas, alguma coisa assim. Você coloca lá meia hora depois e ele desliga automaticamente. Aí ele só vai ligar de novo a hora que você programou para ele. Por exemplo, você pode desligar às 19 e ligar às 7h30 da manhã. Durante o período que ele fica desligado, ele só vai ser, assim, vai consumir, né, apenas o espaço em disco que ele está ocupando na nossa plataforma. Memória e processamento ele não vai cobrar. Né? Então, ele gera uma economia absurda no final do mês. Né? Vamos colocar aí, se você utiliza 10 horas por dia, você fica 14 horas com ele desligado ali, sem consumir tanto recurso. Né? Então, isso daí é um diferencial bastante interessante para o pessoal que procura performance e também economia, aí mesmo em VMs Windows, né? Que normalmente é um pouquinho mais caro por aí. E o legal também da plataforma, né, que a gente não tinha na outra, né, os ambientes Windows, a gente consegue criar as máquinas virtuais e subir os Windows de forma independente, né? A gente não precisa acionar, né, a Saving Cloud, né? Então a gente vai lá, cria o ambiente, né? Então isso é legal também, e até mesmo a disponibilidade ali de aumentar de recursos que às vezes facilita bastante, né? E acredito que deve evitar uma demanda aí para Save também. Com certeza, né? O painel ele traz essa facilidade, né? Ele, além de ele ser bastante intuitivo, né? O cliente cadastrou ali, ele faz o que ele quiser sozinho, né? Só vai lembrar da gente aí na hora de pagar ou se precisar de alguma ajuda que está tendo alguma dificuldade, mas tem bastante gente que se vira bastante sozinho lá dentro. Dando sequência, então, no nosso bate-papo com o Lucas e com o Daniel, vamos para a próxima pergunta, então, que é a seguinte. Em relação a seus clientes, vocês sentem algum grau de dificuldade na migração deles, ou já sentiram, né, para a nuvem? Na verdade, sim. A migração em si foi tranquila, né? A gente já estava com nossos clientes assim, acostumados, né, a realizar esse tipo de acesso, né? O que a gente ainda enfrenta, né, na verdade, assim, são umas dificuldades que acho que saem um pouco da questão de depender da ERL e da SAVE, que é a infraestrutura mesmo, né? Às vezes a gente tem alguma dificuldade em alguns locais, tem uma internet, às vezes uma oscilação com um ping longe, né? Rotas aí que não se encontra, né? Então, acho que a maior dificuldade às vezes é mostrar isso para o cliente, né? Mas a gente tem conseguido, né? A gente usa até um programinha que o Daniel indicou para a gente na época aí, de perda de pacote e tal. Então, isso ajuda a mostrar para o cliente que, assim, às vezes é a estrutura dele, né? Que não depende do cliente também, é a estrutura dele contratada, né?
Então, a maior dificuldade, às vezes, eu vejo ainda é isso, né? Estrutura, algumas impressoras que são incompatíveis com Windows, impressora antiga, né? Então, são coisas, assim, que o cliente tem que entender e estão começando a entender, né? Que precisa existir uma atualização, né? É o que a gente fala, a própria Microsoft para de dar suporte para os Windows antigos. Então, se ela não dá conta, a gente não tem o que fazer também, né? Então, mas eu acho que esse mundo, né, de clientes que está indo para a nuvem tem mudado, né? O pessoal tem tido mais conhecimento, né? Mais acesso à informação, isso vem ajudando bastante a colaborar aí. Complementando, né? Outro dia a gente fez um bate-papo com outro parceiro nosso e ele citou exatamente essa mesma dificuldade. Normalmente a infraestrutura local de quem vai utilizar a nuvem é que acaba impedindo um pouco, né? Ou deixando um pouco a desejar. A gente ainda está numa região que é um pouco mais favorecida, né? Vamos dizer assim, né? Sudeste para o sul, assim, a gente tem uma estrutura bem mais interessante de rede, né? Mas quando sobe mais assim, em relação a Nordeste ou Norte, eles ainda sofrem um pouco mais, né? A latência é um pouco mais alta, e quando a gente fala de banco de dados ou acesso remoto ao RDP, né, a nuvem ali, se ele tem uma latência um pouco mais alta, ele vai sentir um pouco de diferença, e no começo até acostumar não é muito legal, né? Então, isso tudo, lógico, né? Conversando com o cliente, explicando, mostrando aonde está, né, esse gargalo, esse problema, a grande maioria realmente tem entendido, né? Isso tem facilitado bastante para todo mundo, né? Para a gente e também para vocês, eu tenho certeza. A gente tem alguns clientes, por exemplo, Pará, Bahia, né? Que tem, às vezes, você pega a internet via rádio, né? O cara ainda usa uma via rádio da vida e, assim, não é uma opção dele, é a única opção, né? É o que tem, né? Então, assim, lógico, né? A gente já teve casos de ter que pôr local para o cliente e tal, né? Devido à infraestrutura dele, né? Mas é entendível hoje, né? Antigamente a gente tinha uma certa dificuldade para isso. Outra coisa também que o pessoal sempre fala é quando é algo um pouco mais antigo, né, que ele já tem o sistema rodando local há muito tempo, bate aquela dúvida, né? Nossa, onde que vai estar? Onde vão estar os meus dados, né? Então isso a gente tenta sempre levar essa tranquilidade para todo mundo, né? Que está num data center Tier 3 com uma segurança absurda, com redundância de energia, de link, totalmente seguro, né? Então, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas eu estou acostumado com aquele computadorzinho aqui no canto funcionando 24 horas por dia. Não, vem para a nuvem que é muito melhor, né? Se tiver uma infraestrutura boa local para chegar até a nuvem também, né? Vai funcionar muito, muito bem. E assim, a gente teve uma época aí de muitas invasão, né? Ransomware, né? Da vida, né? E o pessoal aqui também começou a ver essa questão. Nas nuvens, uma preocupação a menos, né? É o que a gente fala para os clientes, né? O nosso, vamos dizer assim, o nosso negócio é software, né? Vender software. Lógico que a nuvem facilita, né? Algumas situações para a gente. Né? E a segurança e a tranquilidade do cliente, né? Porque ele não precisa fazer backup, né? Ele não precisa se preocupar com invasão, né? E aí, todos os anos a gente está com a Sage, né? A gente nunca teve nenhum incidente desse sentido, né? E, em contrapartida, a gente tem alguns clientes de servidor próprio, a gente sabe que o cliente teve invasão, né? Às vezes teve perda de informação do período, né? De backup que não foi realizado no dia anterior, né? Então, isso também hoje tem colaborado para a nuvem também. Exato, né? São pequenos exemplos, né, que a gente usa até para convencer aquele que está com o pé atrás, né, de ir para a nuvem. Isso é muito bom mesmo. Muito bom, pessoal. A gente segue então com mais uma pergunta. Antes da última pergunta, nós temos essa e mais uma, que é a seguinte: sua empresa faz a gestão dos ambientes e qual a experiência do seu time com a administração desses ambientes no painel de controle? Hoje a gente tem, né, internamente mesmo, a gente faz a administração, né, cria VMs, administra recursos, né, quando tem uma tecnologia nova, a gente faz alguns testes também, né, em containers, né, e hoje a equipe mesmo interna cuida dessa situação, né, a gente tem alguns alertas aí de e-mail que configura na plataforma, né, quando está com recurso ali alto, né, o pessoal sempre tem acompanhado a parte de disco ali, que no painel fica fácil, tem acesso ao painel, você já vê que disco está vermelho ali, então, opa, tem que aumentar. Então, é fácil, né? E quando a gente precisa de uma ajuda, aí é só, né,
pessoal da Save para estar orientando aí, né, e tirando as dúvidas que são necessárias. Isso é gostoso de ouvir, né? Que assim, no começo, com certeza, né? Todo mundo sempre precisa de uma ajuda, né? E realmente, hoje em dia, é raro quando você me chama. Normalmente, esse ano você só me chamou para desejar feliz ano novo, para conversar um pouquinho e depois para a gente falar sobre o Talk, né? Então, assim, é bem legal ver a evolução, né, do pessoal que mete a cara, vai aprendendo, precisa de ajuda, dá um toque para a gente, né? O que a gente tem pegado bastante firme agora também, né, ultimamente, a gente tem oferecido, né, para praticamente todos os clientes, né, que se a gente percebe que a pessoa está com alguma dificuldade, ou se ele vem com alguma dificuldade até a gente oferece uma call, né, marca um horário aqui com um dos consultores, ou comigo, com o Jefferson, né, que é o nosso gerente de TI, né, a gente faz um bate-papo, a gente compartilha a tela, mostra o painel de cabo a rabo, mostrando tudo mesmo, quais são as possibilidades, né, às vezes nesse bate-papo o cara fala, opa, peraí, tem mais alguma coisa que eu consigo levar até vocês aí, né, às vezes nesse bate-papo abre a mente do cara, ele aprende mais da infraestrutura, às vezes não, né, normalmente quando ele conhece onde ele está trabalhando, né, conhece a infra ali, ele consegue pensar em melhorias para o próprio negócio dele, né, então é bastante interessante, assim, quando eles começam a dominar bastante o nosso painel de controle. Tá? A gente também vai lançar, né, já estamos programando aí algumas certificações, é bem interessante também para vocês aí, viu, Lucas? Logo aí no futuro a gente vai ter algumas certificações, né, relacionado ao nosso painel de controle, tanto na parte comercial do negócio, também na parte de infra, tá? Então, mais para frente vai ter novidades para todo mundo. Nós vamos chegando então à última pergunta do nosso Talk Saving Cloud de hoje, que recebeu o Lucas da RL Sistemas, e vai responder a seguinte pergunta agora. Lucas, como você avalia sua experiência utilizando a infra da Saving Cloud? Hoje a gente avalia, assim, bem satisfatório, né, o uso, né, que a gente tem da Saving Cloud, né, com todos os serviços que a gente utiliza aí, né. A gente teve algumas pedras no caminho aí, né, no processo de migração, adaptação, né, de entrega de performance, né, mas a gente já está aí há mais de anos aí, sem ter incidentes, né, graves, né, então a gente está bem satisfeito mesmo, né, e raramente aí a gente tem qualquer problema de dificuldade de acesso, queda, então isso acho que também a própria Save, no decorrer dos anos aí, né, foi trabalhando em infraestrutura, melhorando também, né, então é igual o Daniel falou agora há pouco, né, antigamente a gente tinha um contato mais frequente, né, hoje, eu acho que nesses últimos 2 anos, 1 ano, eu acionei muito pouco o Daniel, então isso é sinal que a coisa está funcionando bem. Bom, com essa pergunta e essa resposta, então, a gente chega ao fim do nosso bate-papo de hoje. Fica aberto aqui para vocês poderem complementar, se despedirem do pessoal, enfim, concluir aí o nosso talk de hoje. Lucas, Daniel. Quero agradecer o Lucas aí, né, pelo tempinho dele aí, se dispôs aí a conversar com a gente, mostrando a experiência dele, da RL toda aí, né, com a gente. Agradeço aí também pelo convite, né, ter colaborado aí com o Talk e agradecer mais uma vez, né, sempre a disponibilidade do Daniel aí, do Fábio, né, sempre precisou, sempre tivemos respostas imediatas aí, acho que isso fortalece a nossa parceria aí. Essa edição, então, dos Talk Saving Cloud vai chegando ao fim. A gente aproveita para agradecer a participação de vocês, Daniel, e em especial o Lucas, né, que dedicou o seu tempo aqui contribuindo com a nossa plataforma, com o nosso programa, falando sobre a experiência dele. Muito obrigado a vocês dois, tá? Para você que quer conhecer um pouquinho mais sobre a Saving Cloud, é importante que você acesse o nosso site, savingcloud.com. Lá no nosso site você pode acessar a guia Soluções Cloud, onde você tem acesso a todas as tecnologias disponíveis, os nossos bancos de dados, os nossos servidores de aplicação web, containers, marketplace e muito mais. Então acesse lá e confira. O link está aqui na nossa descrição. Aproveite também, já baixe a nossa apresentação comercial para você ficar sabendo um pouco mais sobre os nossos produtos, sobre onde nós temos nossos pontos de acesso aqui, 2 pontos de acesso no Brasil em data centers. Então, já confira todos os detalhes aqui na nossa descrição, certo? Se você não segue as nossas redes sociais, fique também à vontade para seguir a gente e não perder nenhum conteúdo e interatividade.
Aproveitando também, já se inscreva no canal para você não perder nenhum outro talk, podcast, drops, enfim, recortes de todos os vídeos e conteúdos que a gente produz e disponibiliza aqui no nosso canal no YouTube, tá certo? A gente agradece, então, a sua paciência, a sua assistência aqui assistindo a gente até esse momento. Um grande obrigado, um grande abraço e até o próximo Talk Saving Cloud.